Gente, agora vamos à segunda pergunta. Vencida a primeira. Vencida a primeira. Agora vai ser o do... Pode o diabo ou os demônios curar? Tem poder para curar? E aqui eu quero, com muita cautela, navegar por essas águas, porque, assim, existe um texto na Bíblia que fala do fim, onde a gente vai ver claramente que isso está anunciado. Mateus 24, 24, né? Mateus 24, 24. Porque diz o quê? surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso. Exatamente. Beleza. Porém, contudo, entretanto, vamos aqui ao texto de Mateus capítulo 12. Abre, por favor, pastor, verso 22 em diante. Lê pra gente aí, pastor. Onde a gente tem um texto onde Jesus é indagado em nome de quem ele está efetuando aqueles milagres. Vamos lá. 12, 22? 12, 22 a 32. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: então ele espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem do porvir. Vamos aqui nos ater o que a palavra diz. Existem hoje, e por que eu estou falando até a palavra? Porque existem hoje experiências. A pessoa teve experiências aqui, experiência ali, mas experiência não é doutrina. Sim. Não, de maneira nenhuma. Com experiência não se faz doutrina. A gente não invalida a experiência, mas também não constrói uma doutrina em cima dela. Mas, tudo por entretanto, para cada experiência vai ter uma experiência oposta àquilo. Sim. E aí você vai ficar debatendo quem teve mais experiência do que o outro, etc, etc, que vai ficar uma não disputa, Um cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. A Bíblia vai dizer que o poder de curar é do Senhor. Jesus explica claramente ali da onde emana o seu poder. Ele diz: o meu poder vem do Espírito Santo. Eu faço isso mediante a ação do Espírito Santo, que habita em mim. Porém, contudo, entretanto, a gente ouve, e aqui eu sei que a pergunta não é sobre a gente atestar aqui, a gente vai até confirmar isso. A Bíblia diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Não tem como pedir algo do Senhor que não seja por meio de Jesus Cristo. Se você espera a dádiva, ou um milagre, ou uma bênção, ou algo assim, fora do normal, sobrenatural, você tem que pedir mediante a ação de uma pessoa. Existe apenas um intermediador entre Deus e os homens. Não existe um segundo caminho, uma segunda opção, uma segunda oportunidade, uma segunda entidade que vai te ajudar a chegar lá. A Bíblia vai dizer que isso aqui, então estou deixando claro que o único caminho é Jesus Cristo. Você quer milagre, você quer poder, você quer cura, você quer salvação, é só Jesus Cristo que pode te dar essas coisas. Eu quero dizer também que Deus deixa claro em João capítulo 10, 10, que Ele, enquanto Ele veio para dar vida e vida em abundância. O Satanás veio para quê? Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Aonde que curar se encontra dentro dessas três características? Não se encontra. Roubar, matar e destruir. Aonde é que faz sentido para a estrutura de Satanás, para ali o modus operandi de Satanás, ele começar a curar? Não faz sentido. Isso. Então, pastor, qual a pergunta? A pergunta que então a gente recebe, a gente vai acabar entendendo que é por conta daquelas ocasiões, experiências, onde as pessoas teoricamente vão lá e recebem uma cura. Vão a um curandeiro, vão a um terreno, vão a algum lugar e ali teoricamente eles são visitados por uma entidade e ali eles recebem uma cura. Vamos lá. Eu quero pontuar junto com vocês para a gente poder conversar aqui. E mais uma vez eu vou com muita calma, com muita tranquilidade para você entender o que a gente está falando. Porque é o seguinte, eu creio que Satanás, desde o começo de todas as coisas, ele gosta de
imitar. Ele quer imitar. Né? Ele quer confundir. Não é? Ele quer fazer aquela pessoa achar uma coisa que não é verdade. É o sofisma, né? Literalmente. Literalmente. Então você pensa comigo ali. Ah, pastor, mas eu ouvi, eu recentemente passei por um momento onde a minha esposa estava evangelizando uma pessoa e essa pessoa falou assim, poxa, mas a minha família ela é toda de uma certa religião, que eu não vou falar qual é, e a gente tem um problema porque um tio meu ele foi ressuscitado pelo poder dessa religião. Ele morreu e ele foi ressuscitado pelo poder dessa religião. Uhum. E aí, como é que você faz? Você diz o que para essa pessoa? Que é mentira? Que é mentira? O tio dela morreu e ressuscitou. E aí? Você vai fazer o que com isso? Qual a explicação que a gente vai dar? Que Satanás, ele é um especialista em fazer cópias. Qual é o problema da cópia? Que ela nunca supera a original. Ele é um mágico. A cópia ele é um ilusionista. E toda mágica ela tem um truque por trás. A cópia é justamente para te tirar o foco do original, né? Quer ver um exemplo? O senhor falou de Mateus 24. Lá em Apocalipse 13, vai sendo descrito esse período do anticristo, né? Uhum. E ali Satanás ele vai fazer uma cópia mal feita da Trindade. Rapaz, o Roberto Pereira Júnior eu gostei desse negócio exemplo, fantástico. O exemplo de Moisés. Fantástico. Tá assim. E ali ele vai fazer uma cópia mal feita da Trindade. Você tem o anticristo, o falso profeta e Satanás. Uhum. E Satanás ele tem um nível de poder, óbvio, né? A gente sabe disso. A diferença dele para Deus é que Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. Ele tem um poder limitado. E ele vai dar esse poder ao anticristo, à besta, para que ele faça sinais, maravilhas. Opa! Caiu aí? Tá caindo aí? Inclusive, deixa entender que a besta vai ser quase ferida de morte e depois reviver, fazendo uma cópia mal feita do que aconteceu com Jesus, da ressurreição de Jesus, etc, etc. Aqui que o Roberto colocou dos magos de Moisés, onde eles até certo ponto eles conseguiam replicar os milagres, não no mesmo grau, não na mesma quantidade, não na mesma eficácia, já que as cobras que eles fizeram, a cobra de Moisés foi lá e comeu todas. Sendo demonstrado o poder do nosso Deus. Eles conseguiram fazer desse tamanhozinho aqui, eles não conseguiram fazer um lago inteiro virar sangue. Isso, entendeu? Mas essa ideia de ilusionismo, um truque, Satanás, ele é um mágico. Exatamente. Querido, olha só, qual é o problema para mim hoje que eu quero tratar aqui? E eu estou fazendo isso aqui debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, cobras com o teu sangue, amém. Amém. Nós estamos hoje falando de algo muito sério, porque isso tem enganado a muitos. Mas quando eu acredito, o que eu acredito? Quando a pessoa deita naquela cama para fazer aquela cirurgia espiritual que eles chamam, e ali aparentemente ela deixa de ter aquela dor, sabe o que eu acho? Ele tinha ali um espírito que a Bíblia vai dizer, que o mudo aqui, que foi a pessoa que Jesus curou, ele estava o quê? Possesso por demônios. Sim. Que aquilo ali foi um demônio que estava ali trazendo aquela condição para aquele homem. Não tem dor, tem coisa que é ele mesmo que colocou. Mas é isso. Então, e inclusive ele pode não ter tirado. Ele pode ter só... Claro. Perfeito. Eu não acredito que ele tira, eu acredito que ele redireciona. Ele redireciona. E aí o que acontece? Ele faz isso para ganhar ainda mais a sua confiança. A confiança daquela pessoa. Você não de Jesus. Né? Ele dá com a colher, né? E tira com a concha, exatamente. A pessoa é curada de uma dor no joelho, daqui a pouco está com câncer. Então assim, pensa comigo, eu quero que você entenda. Ele não tem poder para curar. Não vem dele o poder da cura. A questão é que muitas vezes ele faz o quê? Uma mímica. Ele faz uma ilusão. Ele faz manipulações. Exatamente. Para enganar o cara. E aí Jesus vai dizendo, eu não posso fazer isso pela ordem de Beelzebu, porque senão eu dividiria o reino. Não faz sentido ele trazer o prejuízo e ele também trazer ali a cura. Não faz sentido ele trazer a tormenta e ele trazer a resposta. Por quê? Porque senão ele destruiu a obra que ele começou. É o reino dividido contra si mesmo. É o reino dividido contra si mesmo, não vai prosperar. Ele não é bipolar, ele não quer uma coisa agora e outra coisa amanhã. Ele quer ver você morto, destruído e acabado. Então não pense você, mas essa pessoa vai me dar um passe, eu vou ficar bem. Não vai, irmão, não vai. Ele vai redirecionar aquilo, mas ele vai pegar do outro lado. Ele vai ter acesso a outras partes da sua vida e no final, todo final é igual, é matar, roubar e destruir. E como ele tem um certo nível de poder, fica muito bem feito. Exatamente. Fica muito humanamente, olhando daqui para o nosso olhar, né, humano, mais fácil de ser enganado, muito crível.
Se a gente é Exato. enganado por mágica na rua... Na imagina rua, né? Gente, vocês lembram da mulher que seguia Paulo? Justamente. Ela tinha o quê? Adivinha, né? O espírito O de espírito de adivinhação. adivinhação. Quem era que dava para ela as adivinhações? Satanás. Satanás. Por que ele dava adivinhações para ela? Porque ele conhecia. Isso. Ele revelava aquilo que ele via, aquilo que ele mesmo- conhecia. Ele mesmo arquitetou antes dela, obviamente. E, gente, e por que eles foram ali perseguidos? Porque acabou com a fonte de O lucro, lucro dela, daquelas o pessoas. esquema. Aquela mulher que tinha ali o aparente dom de revelação, que não era um dom de revelação, ela tinha o espírito adivinhador, que é diferente. Você vê que aquela mulher era usada por aqueles homens. Ela era usada, irmão, presta atenção, presta atenção. Ela era simplesmente um produto que eles usavam, mediante o quê? A ação demoníaca. É por isso que Paulo, quando tem discernimento, vai lá e Não, isso aí que você Repreende. falou de espírito de adivinhação é fundamental uma coisa. É que a gente percebe a diferença entre as coisas das trevas e as coisas da luz. Profecia, voz profética, não é adivinhação. não é adivinhação. Não é dizer os números da loto, dizer o que vai acontecer amanhã. E eu creio nos dons. Nós somos uma igreja aqui que nós cremos na contemporaneidade dos dons. Sim. Mas os dons, a palavra profética, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ela vem com função definida, ela vem para exortar, ela vem para confirmar, Consolar. ela vem para edificar. Não simplesmente para fazer adivinhações frívolas e coisas assim, sem futuro. Então, sempre que você estiver diante de uma palavra profética, coloque este crivo, o crivo bíblico, dos pilares de que uma profecia tem que ter. Para que serve uma palavra profética? Ela não é vem só para para direcionar a sua vida, Pra te sai daqui e manipular. vai para ali, para te manipular. Cuidado com manipulação. Gente, a pessoa que quiser fazer algo em nome de Jesus precisa estar imbuída, precisa estar possuída pelo sentimento de que havia em Cristo Jesus. Você não pode chegar ali e só querer usar aquelas coisas. Por quê? Porque o nome de Jesus ele tem poder. A Bíblia relata um caso onde as pessoas, alguns homens vão chegar lá no céu e vão dizer o quê? Fizeram Em teu eu fiz nome, isso, sinais aquilo. em seu nome. Eu curei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz isso tudo. O que Jesus vai dizer para eles? O que Deus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, maldito. Pois eu não vos Conheço. Só que aqui é o seguinte, existe um dom que foi entregue, ele foi ali manifesto, as pessoas continuaram operando em nome de Jesus, continuaram vendo ali o efeito daquela obra, porém, contudo, entretanto, elas não tinham mais ali a intenção de quê? Glorificar a Deus. Glorificar a Isso. Deus. Então você tem que tomar muito cuidado. É por isso que performance não pode convencer ninguém. Você não pode andar atrás de alguém só pela performance dessa pessoa. É muito perigoso. Então hoje, o Chado sumiu. Não, fizeram um milagre aqui. Pois eu é, também, não, foi. percebi na hora. Eu Falei, olhei. rapaz, conseguiram tirar o chiado. Maravilhoso. Parabéns, Pedrinho. Então, assim, eu quero dizer para você, hoje, você precisa lembrar, quer fazer algo, você tem que ter o mesmo espírito que habitava em Cristo Jesus, a mesma mente que havia em Cristo Jesus, ou seja, os mesmos sentimentos, a mesma intenção. Por quê, irmão? Porque senão você vai estar fazendo algo para sua própria glória, que apesar de ter aparentemente funcionando, no final das contas vai ser afastai-vos de mim, pois eu não vos O conheço. Espírito sempre glorifica a Jesus e Jesus sempre glorifica ao Pai. Exato. Se você está fazendo algo que não glorifique a Jesus, é apartai-vos de Que mim. você é o cara, no Sim. final das contas. Você opera para sua glória, apartai-vos de mim. E para Sim. quem está ouvindo, cuidado com aquilo que você segue. Com o que o pastor está falando, não vá atrás de performance. Exatamente. Se você não está se alimentando disso, de ego de homens, Exatamente. de... As É palavras que você tem impressionante, escutado, né? se a palavra que você está escutando é o nome do Senhor sendo engrandecido, escuta essa palavra. Se a palavra que você está escutando é para você se arrepender de seus pecados, você ter mudança de vida, escute essa palavra. Agora, se a palavra que você está escutando, onde é nome de homem sendo engrandecido, você não precisa mudar nada, sai disso aí. É igual as É o músicas, eu aumentando né? e o espírito É diminuindo. É igual as músicas que a gente às vezes Sai fora disso. vê aí no meio cristão, cara. É tudo pra mim, meu. Vamos Tá começar a errado, mudar, isso né? não tem a ver com o Exatamente. evangelho, não. Porque o louvor tem que ser pra Deus. Exatamente. Gente, respondida essa Respondida. pergunta? Vamos para a próxima. Muito bem respondida? Ah!